Fala galera do canal do João Fraga, aqui quem tá falando é ele, João Fraga, para mais um vídeo do canal. Um vídeo muito especial para vocês. A gente vai conversar com um convidado especial, um convidado criador de uma página muito famosa, uma página muito legal no Instagram, em que a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a presidência, a eleição de presidente do São Paulo, que vai acontecer no final do ano. E por que isso é muito importante? É muito importante porque o São Paulo vive uma má gestão, a má gestão Leco, em que há muitos protestos, há muitas manifestações. A gente vai comentar um pouco sobre essa gestão que está se acabando. Vamos comentar sobre os candidatos, possíveis candidatos, porque apenas um foi confirmado, que é o Júlio Casares. Então a gente vai tratar sobre os candidatos e vai dar nossos palpites. Em quem a gente quer, com São Paulino, 2 São Paulinos no caso, quem a gente quer que assume a presidência. A gente quer muito que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, que muitos São Paulinos venham até esse vídeo assistir e não esqueça, comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve. Gente, eu quero agradecer pela repercussão que se tornou o primeiro vídeo. Eu estou muito feliz, muito realizado, muitas pessoas que eu vi me chamando, divulgando. Nossa, eu quero agradecer de coração cada um de vocês, de verdade. E agora, vamos para o convidado. Estamos aqui com o nosso convidado, Pedro, administrador de uma página famosa e muito conhecida no Instagram, que fala sobre o assunto sobre o São Paulo. Hoje, como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar sobre a presidência e analisar cada candidato e suas propostas para a eleição de presidente no final do ano do São Paulo. Esse assunto é muito conhecido pelo fato do São Paulo viver uma má gestão, a má gestão Leco, que é conhecida por manifestações, resultados ruins, sem títulos, e a gente vai analisar tudo isso com o Pedro. Muito bem-vindo, Pedro. Seja muito bem-vindo ao canal. Que você pode apresentar aí sua página, uma página muito legal que eu sigo. E vai estar aqui na descrição para todo mundo seguir também. Fala galera, beleza? Aqui ele já me apresentou, né? Meu nome é Pedro, sou administrador da página Tricolor News, _SPFC 1930 lá no Instagram. A gente posta notícias diárias sobre São Paulo. E tá fazendo um trabalho bem legal, estamos chegando aos 5.000 seguidores. Inclusive aqui fica o convite para vocês que na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, a gente vai ter um bate-papo com o Renan, ex-volante de São Paulo, campeão paulista da Libertadores, do Mundial. Então fica aqui o convite para vocês assistirem lá. Legal, muito da hora. No primeiro vídeo eu falei sobre o mercado do jornalismo, que também está se inovando, e páginas do Instagram está crescendo, e é muito legal essa iniciativa, tudo. E sucesso aí para você. Obrigado. Sucesso aí pro canal também. Valeu, mano. Para começar esse bate-papo aí, e tenho certeza que muitos São Paulinos irão gostar, é um assunto que muitas pessoas se identificam também, porque é um assunto que repercute porque o São Paulo vive essa má gestão sem título. Então, para começar, vamos discutir um pouco sobre a má gestão do Leco, marcada por manifestações, eliminações precoces. Como você avalia essa gestão do Leco? Para mim, a gestão Leco, né, que vai terminar agora no fim de 2020, foi um fracasso, né? Começa com muita esperança com a chegada do Rogério Ceni como técnico, mas em pouco tempo o Rogério sai, tem muitas trocas de treinadores, muitas eliminações, né? Tem uma gestão sem títulos, uma gestão que arrecada muitas dívidas. Só de eliminações precoces aqui a gente consegue falar da Sul-Americana em 2017 para o Defensa e Justiça, Sul-Americana em 2018 para o Colón, Libertadores para o Tajeres, Copa do Brasil para o Bahia. É uma série de eliminações precoces, né? Muitas dívidas e uma gestão sem título. Você falou, é verdade. Além de ter maus resultados, a gente também vive uma condição financeira com muitas dívidas. Isso com certeza vai ser uma das pautas, um dos assuntos que o novo candidato à presidência, que a gente já vai discutir sobre todos os candidatos, vai viver. No curso que eu fiz do Foot Summit, teve o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, e ele fala, para você ter títulos dentro de campo, começa com a gestão fora. E ele pegou o Flamengo numa crise, com muitas dívidas, o time não tendo bons resultados também, e hoje
grande time que se formou e começa do começo, né? Então, também teve o presidente do Fortaleza que conta sobre isso. E o São Paulo hoje precisa de uma gestão boa e eficaz, que preza muito o profissionalismo. E é algo que a gente não está vendo nessas gestões. Eu não falo só do Leco, como eu também do Carlos Miguel Aidar. É uma bagunça política hoje e isso reflete dentro do campo. Então, para continuar, vamos analisar cada candidato à presidência. Só tem um que foi confirmado até o vídeo que vai sair, que é o Júlio Casares. Vamos analisar cada um para também conseguir ver uma esperança no novo São Paulo que vai se formar. Para começar, vamos analisar o Casares, o nome mais forte nos bastidores do São Paulo. O Júlio Casares é o grande favorito a ser eleito como presidente de São Paulo, né? Ele também foi o único a oficializar sua candidatura. Mais para frente, outros vão oficializar a candidatura. O mais provável é o Marco Aurélio Cunha e pode surgir aí um terceiro nome, né? O Júlio Casares, ele tem mais de 16 anos no São Paulo, né? Ele foi diretor de marketing de São Paulo e ele também tem um excelente entendimento de marketing. Tanto é que ele fez algo no São Paulo que seria algo inédito para a história do futebol brasileiro. Ele tentou firmar uma parceria de São Paulo com a Warner Bros., produtora norte-americana de filmes, séries, responsável por Looney Tunes, Harry Potter, grandes sucessos assim. Ele tentou firmar uma parceria dos dois, que isso faria com que o São Paulo crescesse muito internacionalmente, né? O mundo inteiro saberia quem era o São Paulo por causa dessa parceria. Foi um dos responsáveis pela criação do Concept Hall do Morumbi, que é aquele piso térreo do Morumbi, que é por onde você tem acesso ao Morumbi Tour, os restaurantes, tem restaurante do Lugano, camarotes lá. É uma área bem legal do Morumbi, inclusive se você não conhece, conheça, fica aberto todos os dias lá. É uma área bem legal. O Casares, ele também, para as pessoas que gostam mais de camisa do São Paulo, uma grande camisa do São Paulo que é considerada como uma das mais bonitas da história do São Paulo é a camisa usada no Mundial de 2005. Aquela que foi usada na semifinal contra o Al-Ittihad, na final contra o Liverpool. E o Casares foi o responsável também pela aprovação dessa camisa. E muitas pessoas tratam como a mais bonita da história do São Paulo. Como eu já disse, tem mais de 16 anos de São Paulo, foi diretor de marketing de São Paulo. É muito bom nessa área do marketing. Em 2016 ele publicou um livro que diz sobre essa trajetória dele no futebol. A figura do Casares, ela sempre foi muito ligada ao Juvenal Juventus. Esse é um dos objetivos dele nessa tentativa de eleição, é ele tirar essa ligação de nome que ele tem com o Juvenal. Isso é algo que incomoda muito ele quer tirar esse rótulo, porque tratam ele como um irmão do Juvenal, um parceiro do Juvenal, e ele quer firmar a carreira dele como só o Casares, e não como parceiro do Juvenal. Um dos maiores problemas que o Casares vai ter para essa eleição é a popularidade dele na torcida do São Paulo, já que um possível candidato que vai enfrentar ele é o Marco Aurélio Cunha, que é símbolo de uma era vitoriosa no São Paulo, com Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ele tem muita popularidade na torcida do São Paulo. Falando agora do Marco Aurélio Cunha, não, acho que foi perfeito analisar o Casares. É aquilo que a gente vai discutir. Marco Aurélio Cunha, com uma popularidade enorme da torcida, a gente vai falar sobre ele agora. E o Casares, ele tem a popularidade dos conselheiros, é um cara muito forte ali nos bastidores do São Paulo, tanto que tratam ele como possível presidente de São Paulo. Mas falando do Marco Aurélio Cunha, nós São Paulinos sabe que ele, sempre que foi chamado, foi muito eficaz e foi muito competente naquilo que foi proposto para ele. Mas agora, como presidente de São Paulo, é diferente. Vai ter várias funções, vai ter mais pressão, responsabilidade. Como que você analisa a possível candidatura do Marco Aurélio Cunha? O que você falou muito bem, né? Quando ele foi chamado, ele correspondeu. Como médico de São Paulo, foi muito bem. Mas agora na presidência é algo muito diferente. Na presidência de São Paulo, ele cuida dos contratos, dos jogadores, do estádio, do centro de treinamento, das dívidas. Isso é algo muito diferente. Caso ele ganhe as eleições, há sim uma esperança dele melhorar o São Paulo por toda essa história que ele tem com São Paulo, do São Paulo vencedor. Mas é algo muito diferente do que ele sempre fez quando ele esteve junto com o São Paulo. Como você falou, ele foi muito importante quando foi chamado. Ali nos bastidores ele tem muita força porque ele foi chamado em anos que o São Paulo estava para baixo. Ele conseguiu criar uma barreira entre o campo e a diretoria, mesmo São Paulo tendo uma bagunça política,
Eu lembro do caso do Aidar e do Ataíde Guerreiro e tudo mais. E ele sempre, quando foi chamado, conseguiu que essas notícias não interferissem no campo. Mas com certeza, como presidente, é muito diferente. Analisando esses dois casos, eu acho que vai ficar entre esses dois candidatos, Marco Aurélio Cunha e Júlio Casares. A sua preferência e quem que você acha que vai ganhar? Eu vou seguir isento aqui, não vou dar a minha opinião pessoal, mas dizem muitos lá dentro de São Paulo que o grande favorito é o Júlio Casares. Ele tem apoio de 11 grupos que votam na eleição de São Paulo. Ele é o grande favorito lá dentro, tem grande popularidade entre os conselheiros, as pessoas que estão lá dentro do clube. E dizem pessoas de lá que ele já é o presidente de São Paulo. Eu também vou manter essa imparcialidade, mas eu gosto muito do Marco Aurélio pela história que ele tem no São Paulo, mas eu acho que o mais forte, por se tratar de um estatuto que os conselheiros têm mais força que a popularidade da torcida, acho que vai ficar com o Casares mesmo. Um outro assunto que é muito importante para os São Paulinos ao decidir o presidente é o Rogério Ceni, um ídolo dentro do campo. Não tem nem o que falar, ganhou o Mundial brasileiro pelo São Paulo, uma história brilhante. Para muitos, o principal ídolo da história de São Paulo, mas como treinador, teve um balde de água fria. A gente viu uma esperança por ele ser ídolo, mas não foi o que a gente esperava. Você tem informações de como possíveis candidatos presidentes lidam com a questão do Rogério Ceni? Primeiro, falando sobre a passagem do Rogério como técnico de São Paulo, para mim, na minha opinião, o grande problema foi a venda de jogadores, né? A gente teve a venda do David Neres e do Luiz Araújo, que eram jogadores de velocidade do time, a saída do Thiago Mendes, que era um pilar naquele time da ligação da defesa com o ataque. Então, para mim, esse foi o grande problema da passagem do Rogério como treinador de São Paulo. Teve a saída do Maicon também, zagueiro. Essas saídas atrapalharam muito ele, né? Mas hoje é muito difícil a gente falar numa saída do Diniz. O Diniz está fazendo um bom trabalho no São Paulo, conseguiu encontrar um time ideal. O São Paulo veio fazendo grandes jogos, tanto no Paulista como na Libertadores. Os dois últimos jogos do São Paulo foi muito bem contra a LDU e contra o Santos. É um time muito bom, joga bem, joga bonito, ganha, tem muita chance de gol. Sofre pouco defensivamente esse time com o Diniz. Então, para mim, é muito difícil da gente demitir o Diniz, da gente pensar numa saída do Diniz. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro é muito difícil você ter um treinador que se mantenha por 1, 2 temporadas na mesma equipe. Caso aconteça dessa possível saída do Diniz, ambos os candidatos conseguiriam trazer o Rogério Ceni como técnico, se o Rogério Ceni estivesse livre, em condições de assinar o contrato. Houve uma tentativa dessa atual gestão de trazer o Rogério Ceni de volta a comandar o time de São Paulo, nessa última saída do Cuca. Porém, o próprio Rogério não quis voltar para São Paulo por conta do Leco. Os dois são brigados, tudo isso. E isso é um dos grandes motivos da torcida de São Paulo não gostar da gestão do Leco, né? Essa relação conturbada dele com o maior ídolo da história de São Paulo, que é o Rogério. Mas acredito que tanto o Marco Aurélio quanto o Casares, quem seja eleito, tem sim a possibilidade do Rogério voltar para o comando de São Paulo. Lembrando que os dois, tanto o Marco Aurélio Cunha, que é amigo do Rogério, tudo, e o Júlio Casares deixaram as portas abertas caso vençam essa eleição. Então vai ser uma eleição muito disputada. Eu acho que o torcedor de São Paulo preza muito uma boa gestão agora para a gente voltar a ganhar títulos. A gente não sabe como vai terminar o calendário agora em 2020. O São Paulo vinha jogando um futebol bonito, vinha chamando o torcedor para o estádio, mas a gente não sabe como vai ficar. Mas pensando em 2021, com uma nova gestão, eu acredito sim que o São Paulo possa voltar a ganhar títulos se começar na política, profissionalizando e pensando não no campo primeiramente, mas sim pagar dívidas e fazer uma boa gestão. Eu agradeço a sua presença, Pedro, foi um bate-papo super legal. Peço para todos que estão assistindo, vão visitar lá a página dele, muito legal, eu já sigo, sou fã. E vai estar tudo aqui na descrição para vocês. Obrigado pelo convite. Agora fica o convite a todos vocês que estão assistindo para dar uma passadinha lá na página, ver um pouco do nosso trabalho, tá bem legal lá. E essa quarta-feira, dia 27, a partir das 5 horas da tarde, a gente vai ter uma live com o Renan, ex-volante de São Paulo, campeão paulista da Libertadores, do Mundial com o São Paulo. E fica o convite aí para todo mundo que está assistindo, para assistir lá, que vai ser bem legal o nosso bate-papo com o Renan. Beleza, valeu aí, Pedro. Abraço. Valeu!